Acompanhe comigo a leitura de Atos capítulo 2, talvez a passagem bíblica mais marcante quando a gente fala sobre o tema que a gente está estudando aqui hoje, sobre o Espírito. É um capítulo longo, mas é uma leitura que eu acredito que não pode deixar de ser feita. Então acompanhe comigo, vai ser projetado na versão NVI. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um de seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida.
Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Irmãos, Atos 2 é um ensaio e um capítulo lindo para a gente falar sobre o Espírito Santo. E é verdade que só nesses 40 e poucos versículos seria possível que a gente pregasse semanas sobre o assunto, que a gente fizesse conferências, que a gente dedicasse uma integração inteira. Mas eu queria dividir com vocês hoje 3 pontos muito rapidamente sobre esse texto. E o primeiro deles é maravilhoso porque aqui começa a se cumprir a profecia que a gente leu em Joel junto com o Pablo. Aqui é uma passagem clara que, inclusive, cita outras profecias que a gente vê na Bíblia. Ele cita nominalmente a profecia de Joel, ele cita passagens sobre Davi, e é maravilhoso ver como, na própria Bíblia, em um outro período, em um outro testamento, a gente vê o cumprimento de uma profecia. O Espírito Santo começou a ser derramado, e isso resultou em 3.000 pessoas se convertendo. A conversão de 3.000 pessoas. E é interessante como às vezes a gente vê essas questões factuais da Bíblia, quando a Bíblia se cita a própria Bíblia, e acha que isso, de certa forma, tem um fim em si mesmo, ou que é um simples fato histórico sendo contado, mas é muito mais do que isso, meus irmãos. Quando a Bíblia mostra que a profecia de Joel está sendo cumprida, ela também nos dá a entender que essa mesma profecia continua se cumprindo aqui hoje. Porque é sobre essa mesma profecia que a gente está reunido aqui, é sobre essa mesma profecia, sobre o mesmo Cristo, sobre o mesmo Jesus, sobre as mesmas pessoas do Espírito que a gente está aqui. E se não for por isso, não faz nenhum sentido que nós estejamos. Então, da mesma forma que nessa ocasião foram adicionadas 3.000 pessoas ao reino, a gente vê isso se repetindo até hoje, 2.000 e tantos anos depois, num lugar tão distante. E esse é o primeiro ponto, e é maravilhoso. O segundo ponto, meus irmãos, que é muito marcante, é a ousadia de Pedro na pregação sobre o Cristo ressurreto. Quando a gente lê Atos 2, a gente se dedica muito em discutir sobre a questão das línguas estranhas e dos prodígios do Espírito, e isso é de fato maravilhoso, e é um assunto muito amplo, e é uma discussão histórica de muitos anos que a gente tem se dedicado a discutir, ela não é inútil não. Mas mais impressionante do que toda a questão das línguas e do mistério sobrenatural é que o ápice disso tudo foi a pregação de Pedro. Mais importante do que cada um entendesse era o que havia para ser entendido. E o que havia para ser entendido ali era a pregação sobre Jesus Cristo, morto, ressurreto. E a ousadia de Pedro em pregar essa palavra naquele momento em que todos estavam entendendo é o que há de mais maravilhoso nessa passagem. A exposição de Cristo ressurreto é a ousadia do Espírito sobre a igreja. Então, é importante que a gente saiba que uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela tem essa ousadia de pregar a qualquer momento, a qualquer hora, em tempo, fora de tempo, porque a mensagem que a gente prega, essencialmente, ela não é nossa. A gente tem a ousadia de pregar aquilo ao qual o Espírito já nos derramou. E nesse momento a gente vê Pedro tendo essa ousadia de forma muito maravilhosa. E por último, irmãos, o fato é que o derramamento desse Espírito, ele só pode resultar numa vida em comunidade. Então, o resultado desse derramamento ele tem que ser visto na nossa vida como igreja. A gente precisa demonstrar esse derramamento do Espírito não só na nossa vida individual, mas
Uma igreja cheia do Espírito, ela tem marcas muito claras. E a gente precisa representar essas marcas através do que a gente vê aqui no final, que talvez seja a parte de Atos 2 que a gente mais vê sendo pregada, né? Essas passagens que representam essa igreja primitiva, que a gente às vezes idealiza tanto, nada mais mostra, e eu não estou menosprezando, é algo gigantesco, mas é algo que a gente tem a possibilidade de viver enquanto comunidade hoje também. Essa comunidade que é gerada pelo batismo do Espírito, ela tem essas características de uma vida em santidade, uma vida de comunhão, uma vida de adoração. E Deus nos dá o presente, a oportunidade de viver isso ainda hoje. E a gente tem a oportunidade, o dever e a bênção de viver isso enquanto Ebenezer. Hoje nós somos 2 unidades, a gente tem essas oportunidades maravilhosas de estarmos aqui juntos também, mas Deus tem nos dado o presente e o dever, ao mesmo tempo, de mostrar essas marcas do Espírito na nossa vida em comunidade. E é fato, o Espírito Santo ele pode fazer coisas sobrenaturais e miraculosas, mas mais do que isso, o Espírito Santo também se manifesta profundamente na vida ordinária da igreja, aquela de todos os domingos, aquela que a gente está sempre aqui, das orações aqui pela manhã, quando a gente vem, das escolas dominicais, da pizza que a gente sai para comer depois do culto. O Espírito Santo está enormemente também nesses momentos mais ordinários e não só nos extraordinários. E tudo isso é um presente de Cristo para nós. Gostaria que algum irmão fizesse uma oração de gratidão pelo que o Espírito tem nos permitido viver enquanto comunidade.